Às vezes as mães dizem, meu filho tem 4 anos e já quer aprender a ler, está interessado nas letras. Ou então tem 5 anos e já está querendo se alfabetizar. Bom, são essas questões que eu quero abordar hoje nesse pequeno vídeo. Primeira coisa que a gente tem que pensar sobre essa questão da alfabetização é a utilidade dela, né? Às vezes as escolas sabem que as crianças, por volta de 4 anos, descobrem as letras nos livros. Então elas começam a perguntar para os pais o que está escrito, o que está ali, o que é aquilo, né? E daí os pais ficam na expectativa de que a criança vai aprender a ler a partir desse interesse, né? Ficam ansiosos, né? Angustiados, e às vezes tentam cobrar, né? Que as escolas prossigam, né? Ou façam alguma coisa para atender esse processo. Acontece que as escolas, a maioria delas, acabam por mandar um monte de folhinhas, com letrinhas, com coisinhas que parecem que estão alfabetizando as crianças, vai passando os tempos, né? Os pais ficam satisfeitos porque tem alguma tarefinha de casa, tem a B, C, D, aprende o alfabeto, algumas coisas desse tipo que vai passando o tempo até que chegue a hora certa. Mas qual é a hora certa? Não podemos dizer que existe uma hora certa, absoluta de alfabetizar, né? Ela pode vir aos 5 anos e pouco, isso na criança normal, né? Não estou falando de nenhum gênio que se alfabetizou com 2 anos, 3, né? Nem a criança que se atrasou muito, lá para 9, 10 anos. Vamos falar aí numa faixa entre os 5 e os 7 anos e meio, por aí. Então, nessa faixa aí, é preciso fazer uma série de abordagens para saber se a criança está pronta para a alfabetização. Então, depende, por exemplo, a linguagem, né? Uma boa fala, se a criança é capaz de pronunciar todas as partes da palavra, se a criança é capaz de memorizar figuras, se a criança é capaz de reproduzir sinais, se ela é capaz de fazer desenhos, se ela é capaz de recortar linhas retas, se ela é capaz de caminhar com um lápis num labirinto. Então, tem uma série de maturidades, né? Exteriores que a gente pode captar para poder tentar ver se aquela criança está pronta. Isso não significa que você não vai dando atividades, né? Desde muito cedo você pode trabalhar as vogais, por exemplo. As vogais são extremamente úteis, enquanto que o alfabeto atrapalha, as vogais ajudam, né? Então, você pode fazer alguns trabalhos com vogais, contando histórias, fazendo brincadeiras, vendo as vogais que tem nas palavras, né? Brincando de palavras que começam com A, com E, com I, com O, com U, etc. Então, é possível fazer algumas brincadeiras, mas eu não diria que vamos pegar os 4 anos, um ano inteiro, e 5 anos, outro ano inteiro, né? E tirar todo o potencial que se tem de fazer coisas com as crianças, né? A criança tem que aprender simetria, tem que aprender labirintos, tem que aprender a recortar, tem que aprender a desenhar, tem que aprender a falar, se apresentar, decorar um poema. Tem tanta coisa que uma criança tem que fazer que ficar tentando alfabetizá-la é um desastre, é uma perda de tempo, né? E vai criar uma criança extremamente com um limite enorme na sua cognição, na sua resolução de problemas. Então, forçar a alfabetização cedo é tolice. Se alfabetiza tão rápido que vocês não acreditariam. Que se a criança estiver pronta, em 3 meses você alfabetiza uma pessoa que esteja pronta cognitivamente. Isso foi demonstrado em diversos projetos de alfabetização com adultos e crianças, né? Se a criança tiver toda a maturidade, se ela tiver com todas as capacidades bem desenvolvidas, se tiver com bastante desenvoltura, se alfabetiza em 2 meses, 3 meses. Às vezes a criança alfabetiza sozinha. Às vezes, numa classe de alfabetização, você está dando uma série de atividades e, de repente, a criança já está lendo, porque ela lê pela capacidade, pela maturidade que está na sua cognição. Com 4 anos, não tem utilidade. Para que uma criança quer ler aos 4 anos? Ela não vai fazer bilhete para ninguém, ela não vai ler bilhetes, né? Não tem nenhuma utilidade. As historinhas que estão escritas nos livros, a criança não entende se ler.
Uma criança vai entender você lendo o livro literalmente por volta dos 5, 6 anos. Que aí você começa a ler os livrinhos, se forem bons, né? Você começa a ler o livro e a criança entender o texto que está escrito. Porque a maioria dos livros nem sequer isso tem. Os textos são completamente desconectados com a capacidade cognitiva de compreensão das crianças. Então, não tem utilidade. Já aos 5, 6 anos, ela já quer expressar. Ela já escreve. Outro dia minha netinha escreveu ó. Aí ela disse, vovó, eu escrevi o seu nome. Eu disse, o que está escrito aqui? Ela, vó. Então, ela representa já, ela é silábica, está representando as sílabas, né? Pelos sons das vogais. Muito interessante, né? É o trabalho que foi desenvolvido pela Emília Ferreira. Ela tem 5 anos e meio, né? Está na idade certa de estar fazendo isso e tudo. Então, vamos ter paciência. Vamos oferecer outras coisas, vamos contar muita história, vamos recortar, vamos simbolizar, vamos desenhar, vamos colorir dentro sem passar da fronteira. Tem muita coisa que a gente pode, vamos jogar de palavras, vamos cantar, ensinar muitas músicas, a criança pode decorar não sei quantas músicas, aprendendo a articular muitas palavras, né, e palavras difíceis. Então vamos relaxar um pouco, né? E não acreditar nessa tolice que a grande maioria das escolas fazem, de ficar mandando papelzinho e dizer para os pais que está já no processo de alfabetização que não está. E aí, lastimavelmente, quando chega aos 6 anos, bota a criança sentada, um tirocínio, não sai da cadeira para poder aprender a ler. Se você estiver trabalhando desde muito cedo, todas essas atividades e tudo, a criança vai estar tão pronta que eu posso alfabetizá-la nos primeiros meses, às vezes no primeiro semestre, né? Dependendo aí da criança, às vezes no segundo semestre. Alguns casos a criança não consegue se alfabetizar naquele ano, se alfabetiza no seguinte. E outros que já entram na classe de alfabetização alfabetizadas, o que também a gente tem que dar um estímulo, dar materiais especiais, dar livros e tudo. Então, o que é importante é que os pais não se preocupem com um know-how que toda classe social, a que pertencem as crianças de vocês, vão se alfabetizar. Quem não se alfabetiza são as pessoas muito pobres, que estão dentro de escolas públicas muito ruins, né? E que vão se arrastando com professores que não vão dar aula, com falta de material, com falta até de merenda, de higiene, é outro. Vocês não conhecem ninguém na classe social de vocês que diga, não se alfabetizou, não existe. Todas as pessoas, no Brasil, 98% da população chega a se alfabetizar, né? Embora isso seja entre aspas, porque muitos não alfabetizam, mas não conseguem ter a capacidade de compreender o que lê. E ainda tem esse problema. Cedo demais, a criança não entende as palavras, ela decodifica. Ela diz, menino. Agora, se ela disser, menino, e eu perguntar, o que você leu? Ela, o menino. Se ela fizer isso, ela está alfabetizada. Mas se ela ficar, menino, ela não sabe, ela não fecha. Né? Então, vamos ter paciência, vamos estimular outras coisas, vamos passear com as crianças, brincar, fazer construções, que tudo tem seu tempo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.